TCE entregou ao Tribunal Regional Eleitoral a lista definitiva dos gestores que tiveram as contas julgadas irregulares nos últimos 8 anos. A relação traz 1.324 gestores, entre prefeitos, secretários e ordenadores de despesas de órgãos públicos. A partir dessa lista entregue ao TRE, a Justiça Eleitoral e o Ministério Público vão investigar quem não pode concorrer às eleições deste ano. Para falar mais sobre esse assunto, eu estou aqui ao lado do conselheiro Dirceu Rodolfo. Conselheiro, eu sei que existem muitas razões para que um gestor público tenha suas contas rejeitadas, mas para o pessoal que está em casa entender, o senhor pode dar alguns exemplos? Primeiro dizer que essa lista trata-se não só de agentes políticos, mas gestores públicos de uma forma geral. Ou seja, secretários de Estado, quem está à frente de autarquias, de fundações, de sociedade de economia mista, enfim. Um exemplo clássico é um prefeito, por exemplo, que deixa de aplicar os 25% que a Constituição determina na educação. Se ele deixa de aplicar esse percentual, que é o percentual mínimo na Constituição, ele já pode ter as contas rejeitadas. Como, por exemplo, também um gestor que, por acaso, não se descura de um contrato de prestação de serviço e se a gente verifica um superfaturamento e uma quantidade, um montante de recursos a serem ressarcidos ao erário. Por exemplo, esse fato em si pode levar a uma rejeição de contas. O cidadão comum, ele pode ter acesso a essa lista? Onde é que ele pode ver? No nosso site. É fundamental que o cidadão faça. A razão dessa lista são duas. A primeira, o controle institucional da inelegibilidade, que é feito pela Justiça Eleitoral, através do Ministério Público Eleitoral e através da Justiça Eleitoral, logicamente, baseado nessa lista que é encaminhada pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público de Contas. A outra razão é o controle social, ou seja, os cidadãos que vão agora para o escrutínio público, ou seja, referendar seus candidatos, precisam ir à lista, é importante que vão à lista e procurem se certificar quais foram as razões que levaram o seu candidato a ser incluso nessa lista. Ou seja, isso é fundamental para que você tenha o exercício pleno da cidadania.